Sejam muito bem-vindos ao Up Talks. Afinal de contas, um podcast chamado Up não vai te deixar para baixo, não é mesmo? Eu sou a Mariana Ceroni, Head de Marketing e Produtos aqui na Up Brasil e apresentadora deste Up Talks que dá o que falar aí nas redes, né? Porque aqui a gente traz conteúdo relevante para você aí do outro lado se atualizar com o que realmente importa. Bom, a gente está muito feliz de receber vocês de novo num tema que eu sei que é de agrado, vocês pediram e a gente trouxe, e com convidadas para lá de especiais. Antes de eu apresentar minhas meninas, vou passar alguns recados. Se você que está nos assistindo e quer proporcionar esse up no bem-estar dos seus colaboradores, entre em contato com a gente no link que está na legenda. Um consultor vai entender o que a gente pode oferecer de bem-estar para a sua empresa. Não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. A nossa live vai ficar gravada no YouTube. E não deixe de nos seguir nas redes. Os arrobas também estão aparecendo aqui na tela. Deixe o seu like e seu comentário na live. É a sua audiência que faz o Up Talks continuar existindo. Obrigado por existir. Se você tiver alguma pergunta para os nossos convidados, é só nos enviar que a gente vai responder. E se você quer receber uma surpresa no final, não deixe de ler o QR Code aqui do lado, fazer sua inscrição, que a gente manda um material super rico e que complementa tudo que foi discutido aqui no episódio de hoje. Tá legal? Então vamos ao tema de hoje, pedido por vocês e para vocês. Liderança humanizada, transformando carreiras e potencializando resultados. E aí eu tenho aqui comigo, pessoal, duas experts nesse assunto. Tô até aqui, tô sem roupa para fazer esse programa. Eu vou apresentar primeiro Mari Nildes Queiroz, nossa head de gente, de cultura, de desenvolvimento organizacional na UP Brasil. A Mari tem mais de 30 anos de experiência em recursos humanos e desenvolvimento organizacional. Ela é a mãe de coração do Bruno e do Diego. Ela é apaixonada por pessoas, eu sou de prova, estou de prova, sei o quanto ela é apaixonada e quanto ela cuida de gente. Ela tem uma expertise que abrange áreas como carreira e sucessão, avaliação de competências, gestão de talentos, programa de desenvolvimento de líderes, treinamentos. Gente, Mari é top, mas ela é nossa, tá? Da UP Brasil. Certificada em ferramentas de análise de perfil comportamental, como o índice preditivo e o inventário Hogan. Possui certificação profissional em coaching. Mari também foi mentora voluntária no programa de membro da IVG. Nós por Elas, e tem experiência em diversos setores, incluindo mineração, indústria química, setor elétrico e telecomunicações. Pouca coisa, né, gente? Bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Muito obrigada, bom ter Mariana. você aqui com a gente hoje. Feliz também. E de um outro lado, temos o quê? Mais uma top voice para nossa conta do Up Talks. Estou com ela, que é uma profissional dedicada a transformar e inspirar pessoas em suas carreiras, desenvolvendo lideranças humanizadas e potencializando resultados na gestão de negócios. Com mais de 20 anos de experiência no segmento financeiro, ela fundou a Inspirar em 2015, onde realiza mentoria, consultoria e coaching personalizados, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos com clareza e propósito. Além disso, ela lidera iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino, como o programa de mentoria para mulheres Nós por Elas. Olha que coincidência. Promovido pelo Banco Bradesco. Eu estou com a Ana Esmerim. Aninha, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Delícia, Mari. Muita honra estar aqui ao lado de vocês duas, viu? Vai ser incrível. Vai ser incrível. E aí, assim, gente, não tem roteiro, tá? Eu seguro esse tablet só para fingir que tem alguma coisa, mas o pessoal sabe que eu não sigo muito o roteiro. Primeiro, eu vou começar com uma pergunta, talvez básica, mas para todo mundo ali do outro lado entender. Por que a gente fala de liderança humanizada, né? Se somos seres humanos, o que é uma liderança humanizada? Conta pra gente, Mari. Pois, né, eu acho que antes de falar de liderança humanizada, é bem legal a gente falar de empresa humanizada, né? Porque geralmente o líder está dentro da empresa, dentro da organização. Então, quando a gente fala, o conceito é ir um pouco além do que as empresas estão acostumadas, que é falar de resultados. Foco em resultados, foco em maximizar todos os resultados, pensando nos acionistas, nos stakeholders. Só que, graças a Deus, as empresas, né, começaram a entender que quem traz os resultados são as pessoas. Então,
eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso trabalhar com as pessoas, eu preciso valorizar as pessoas, eu preciso reconhecer as pessoas, eu preciso dar um ambiente adequado para que as pessoas se sintam bem e trabalhem para gerar resultados. Então, quando a gente fala de empresa, isso é uma empresa humanizada, eu preciso de líderes que também tenham esse olhar, um olhar para pessoas. Não é só um colaborador, né? Saímos já daquela época de Taylor, Fayol, não é mais, né? Processo mecanizado, não. Agora as pessoas pensam, eu preciso que elas pensem, que elas criem, que elas tragam coisas diferentes para fazer, né? Dentro da organização, que elas contribuam. Então eu preciso que elas estejam bem para isso. E quem é o responsável por trazer os resultados? O líder. Não dá para ele tratar de qualquer forma. Então, ele precisa realmente cuidar, entender, ouvir, escutar, reconhecer, dar feedback, ajudar na carreira, né? Isso que a gente chama um pouco de liderança humanizada. Olha aí. E aí, Aninha, conta pra Olha, gente. Mari, acho que começou pelo ponto fundamental, né? Que a empresa precisa dar respaldo para essa liderança humanizada, porque senão já vai começar num ambiente crítico. Então, as empresas precisam trazer essa cultura, né? Quando a gente fala de liderança humanizada, é liderança focada na pessoa, né? Centrada no ser humano. E a Mari também fez uma pergunta excelente: se a gente é ser humano, por que a gente não focou nisso desde o início, né? Né? A gente quer o resultado, mas a gente só consegue o resultado com acolhimento. E eu entendo que a liderança humanizada, ela centra na pessoa e ela precisa passar pela comunicação, né? Porque é como as pessoas se relacionam, ela precisa passar pelo acolhimento. Então, a gente precisa resgatar a origem das relações. Parece romantismo, mas não é. A gente precisa de amor, né? Precisa de vínculo, precisa de acolhimento. Então, o ser humano está ali para entregar um resultado, mas ele não consegue tirar o crachá e colocar o crachá e dividir em caixinhas, né? O profissional e o pessoal de uma maneira fria. Então, as pessoas chegam com as suas emoções, então o líder está ali para ouvir o que ele pensa, o que ele sente. Claro, a gente precisa ser profissional, Mari, a gente precisa ser profissional, mas é uma pessoa que entrega o resultado. Então, eu entendo que a gente precisa cada vez mais falar disso, até porque cada um de nós, acho que depois da pandemia, a gente foi olhar para dentro. E esse olhar para dentro despertou pessoas melhores e, às vezes, até pessoas que se individualizaram mais. E essa individualização, acho que trouxe a necessidade da gente. Tá bom, eu me olhei, eu vi que eu tenho força e fraqueza, o outro também tem. Eu acho que isso vale para a liderança formal e para a liderança informal também. Porque todo mundo lidera de alguma forma. Então, pensar no ser humano nessa troca, que é a relação, né? Seja do líder liderado, seja da equipe como um todo. Pensar que a gente precisa um do outro, né? Isso é ser humano, né? Gente, ela falou tantas coisas que eu podia desdobrar só da fala das duas, o resto do roteiro eu gosto assim, entendeu? Vocês falaram muito sobre essa questão das forças e fraquezas, né? Sim. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a Mari comentou, não é mais Taylor e tal. A gente tinha, né, em gerações passadas, uma crença de que você não podia errar, né? Você não podia demonstrar uma fraqueza. E eu acho, minha percepção, até como líder também, que hoje, por mais que uma empresa fale, não, a gente tá aqui para ser tolerante, a gente precisa errar para acertar, a gente aprende com os erros, enfim, tudo que a gente sabe, que a gente lê por aí, mas na prática, e principalmente na questão multigeracional, que a gente tem times diversos, isso é ótimo, mas a gente acaba percebendo algumas resistências no ponto de vista do, meu Deus, mas se eu errar isso, eu não posso errar. Então, como que a gente acolhe? Como que o líder, né, dê dicas? Como que o líder incentiva as pessoas a serem mais humanas no ambiente corporativo? E aí eu já emendo uma outra questão também, que vocês trouxeram sobre essa questão de não ter o crachá, né? Eu gosto muito disso porque, realmente, assim, eu lembro, sei lá, talvez meu avô, tadinho, que Deus o tenha num bom lugar, ele falava, não, porque você precisa ser uma pessoa na sua empresa, né? Dando as dicas, né? E sua vida pessoal deixa de lado. Não tem como, né, gente? Isso é muito antigo, assim. Existia, assim, essa crença de você separar a vida pessoal e profissional, mas no final, você só vive uma vida, né? E Exato. o pessoal e o profissional tá no meio disso tudo. Então, comentem sobre essas questões aí. Isso é bem interessante, né? Você falou do seu avô, né? Não precisa ir nem tão longe, né? Quando no início da minha carreira, eu contratava muitos treinamentos na empresa que eu estava, né? Eu cuidava de treinamento. E eu lembro de um treinamento que era muito famoso, de um consultor do interior do Rio de Janeiro. Ele dava treinamento em muitas empresas na época, muito, muito famoso, ligado a relacionamento interpessoal e tudo mais.
E ele, no treinamento dele, ele me ensinava isso que o seu avô falou, né? Ai, meu Que Deus. era assim, na empresa você é uma profissional, você tem que se portar dessa e dessa forma. Os seus problemas, o seu pessoal é fora. Completamente fora. Não deve misturar. Se você tem problemas, é em casa. Rir, brincar, fazer piadas e etc., é fora do ambiente de trabalho. Isso não pertence ao ambiente de trabalho. Estou falando isso da década de 80, mais ou menos, né? Bem no iniciozinho mesmo da minha carreira. E se falava dessa forma, e se ensinava dessa forma, e se ensinava a liderança que era assim, que era dessa forma que ele deveria gerir, deveria ser e deveria gerir sua equipe dessa mesma forma, né? E aí, olha o salto. A gente está num momento onde a gente discute tudo, né? A gente tem que focar nas pessoas, e a gente discute hoje felicidade no trabalho, né? Felicidade dentro das organizações. Questões de burnout, questões de saúde mental, bem-estar, né, que é o foco aí da nossa empresa, a gente tem empresas que tratam isso. E a gente precisa o tempo inteiro criar um ambiente, né, que seja propício para que as pessoas se expressem da melhor forma possível, né? O dress code mesmo, né? Uhum. Quanto mudou. Nossa, As é pessoas verdade, o trabalham dress de code. bermuda, trabalham assim, e tá tudo Verdade. certo, é tudo ok. Não tem problema. Então, assim, tem uma mudança muito grande. E aí, quando a gente vem e fala de liderança humanizada, você tem líderes em todos os níveis. Líderes como eu, que aprendi lá atrás que tinha que separar e que você tem que mudar o chip e dizer, não, isso era lá atrás, em outro contexto, em outro momento. Você tem que evoluir, porque agora, neste tempo, no século XXI, nas empresas hoje, não, agora é a pessoa. E ela vem inteira para o trabalho. Ela vem com todos os problemas, ela vem com as questões de saúde do pai, da mãe, do filho, nós que somos Não mães, é? né? Os filhos que ficaram, o outro ficou em casa, né? Ficou doente e tal, tem preocupação. Tá tudo junto e misturado. E aí imaginam todo o trabalho, né? Todo o conhecimento e todo o jogo de cintura que a gente tem e agora para poder separar. Eu acho que antes era até mais fácil, viu? Porque você separava. Não, isso, não, essa emoção eu não posso sentir aqui. Isso é só para casa depois. Agora eu tenho que focar assim e de repente isso era meio racional. Agora você precisa lidar com isso. Precisa aprender a ser líder humanizado. Por isso que assim, você falou, deveria ser, né? Nós somos humanos, líder, né? Aham. Humanizado, tá fácil. Não, não tá fácil. Porque a gente aprendeu a ser líder de outro jeito. E vem aprendendo isso. Então a gente tem que ir mudando e se adequando a esse novo. E eu acho que nesse ponto, a gente estava conversando um pouquinho dos bastidores, assim, a empatia ajuda muito a nós líderes, né? Porque assim, como é que eu gostaria de ser tratado? Isso me dá um grande gancho, um grande caminho para saber como é que eu trato, como é que eu converso com a minha equipe, né? Eu gostaria de ser ouvido se eu tenho um problema e eu não estou conseguindo produzir. Eu gostaria de receber um feedback quando as coisas estão boas e está tudo dando certo. Sim. Então eu acho que a empatia, o se colocar no lugar do outro, acho que é um bom caminho para o líder seguir, sabe? Acredito muito nisso também, Mari. Uhum. Brilhou, viu? Muito bem. É muito aprendizado, né? É. Essa troca é muito aprendizado. Amei ouvir a Mari. Eu entendo que no processo de acompanhamento de carreira, quando eu recebo pessoas que foram desligadas depois de muito tempo de empresa, eu percebo que essas pessoas, elas às vezes estão machucadas, né? Dessa cultura de separação do quem eu sou e dentro da empresa quem eu sou fora. A transformação desse mindset, essa vinda dessa visão de que a gente pode ser inteiro na empresa, ela é um caminho ainda. Uhum. Mas, assim, os prejuízos da separação ficaram muito evidentes, né? Onde a pessoa perde, eu costumo dizer que é quase que uma perda de identidade. Quem eu sou fora dessa empresa que eu fiquei tanto tempo, onde eu separava o ser Ana da profissional Ana. E aí perde todo mundo, perde a pessoa e perde a instituição. Porque quando a gente olha a pessoa por inteiro, a gente consegue ver o melhor daquela pessoa. Qual é o lugar melhor para aquela pessoa performar melhor, para entregar um resultado. Enquanto a gente fica separando e colocando máscaras, a gente não consegue entender. Tudo bem que o pior vai vir junto, porque nós somos feitos de vícios e virtudes,
pontos fortes, pontos a desenvolver. Mas é tão mais genuíno a gente acolher o ser humano na sua integridade, na sua integralidade, para que a gente possa deixá-lo ali com o fit cultural acontecendo dentro desse caminho. Sim. Claro que quando a gente fala, assumir isso, a Mari como RH aqui, né, como pessoa que olha para as pessoas, sabe que isso é um caminho, né, Mari? Não é fácil. É fácil falar, não é fácil fazer. Mas o caminho oposto, o caminho do passado, ele é muito mais difícil, só que a gente estava mascarando as coisas. Essa é a grande verdade, né? Por estar colocando embaixo do tapete. Então, muitas vezes os problemas não eram colocados ali, os sentimentos das pessoas. Hoje você tem um líder que precisa estar aberto para ser vulnerável, para acolher e para acolher a vulnerabilidade do outro. E isso acho que tira a gente da posição formal da hierarquia. Claro que existe sim, para efeitos de organização, a gente precisa disso, o resultado precisa de ordem, mas a gente precisa de olho no olho e de Sim. dizer, Mari, né, eu te acolho como você é, eu conheço você como você é, e cada vez mais conhecer as pessoas. Então, para mim, isso é um avanço gigante que a gente está falando dele, né, mas a gente precisa muito para vivê-lo na integralidade, né, e é o desafio que todo mundo tem que assumir. Porque, de novo, eu vou insistir na questão, a gente tem o líder, que é o responsável pelo time, que sim, ele tem uma responsabilidade, mas todos lideramos. Então, cabe essa interação também dentro do time, onde a gente contribui para isso quando a gente faz parte de uma equipe que se relaciona e busca um resultado. Porque a gente está ali para buscar resultado. O resultado não é mais o centro, né? Ele é importante, a gente vende um serviço, vende bem-estar, né? Oferece isso para que as pessoas estejam melhores. Por que que a nossa vida vai ser pior trabalhando? Uhum. Né? Por que que a gente vai ter que se dividir? E aí acho que entra na questão também da falha, né? Que você Sim. colocou aqui, que é a gente precisa aprender com os erros. Ninguém quer errar. Uhum. De fato, a gente não faz as coisas para errar, mas a gente erra. Sim. Então, quando a gente fazendo, a gente vai errar, só não erra quem não faz. Uhum. Quando a gente parte desse princípio, a gente vai com medo de errar, sim, por mais que a empresa não cobre, a empresa vai ter o foco em entregar o melhor, entregar a excelência, porque a gente está lidando com o cliente, a gente quer entregar a melhor experiência. Mas se nós errarmos, como vai ser a nossa reação diante do erro? Como cliente, eu digo, assim, as empresas que erram comigo como cliente, eu me coloco no lugar também. O importante é como a empresa vai fazer aquela correção. A empresa que não, eu não errei, eu não vou te ouvir, a gente se sente mal como consumidor nesse lugar. Sim. Porque que dentro das organizações, o importante não vai passar a ser a gente valorizar quem assume que não sabe, assume que errou, porque a gente aprende com isso. Um colaborador que errou e assume o seu erro, ele já tem um aprendizado. Por que que eu vou desvalorizar isso? Quanto custa treinar alguém que não errou? Porque depois que você erra, vamos falar das crianças, põe o dedo na tomada para ver como vai ser, né? Você não quer que ela ponha, mas se acontecer algo com os nossos filhos, eles aprendem com aquela experiência. E isso vale para a experiência no trabalho também. É algo que a gente vai precisar repetir muitas vezes, falar o óbvio que a gente acredita hoje, que faz a diferença, e que a gente se permita todos os dias viver um pouquinho disso. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Você, mais do que nunca, enfrenta essa frente, né? É uma empresa que assume aqui, né? Esse foco na liderança humanizada, mas a gente, sendo feito de pessoas, a gente vai ter as pessoas num momento diferente, um momento de vida diferente, Sim. gente, que né, passa. Sim. Então, é um assunto que sempre vai ter o que a gente aprender com ele quando a gente olhar um para o outro. É nisso que eu acredito. Não dava pra... Pode falar, Mari. Não, e o que você estava falando, né, das pessoas aprenderem com erro, isso vale também pelo seu papel de líder, né? Porque a gente também precisa aprender muito com os erros. E como eu falei, como a gente tem líderes em vários níveis do humanizado e a gente tem empresas também em vários níveis do humanizado, né? Umas mais humanas, outras menos, assim como tem líderes mais humanos e líderes menos humanos. E é muito interessante, semana passada eu conversei com 2 pessoas completamente diferentes, inclusive em estados diferentes. E as 2 pessoas me contaram a mesma coisa. Uma tinha pedido desligamento, pediu demissão de uma empresa. Ele não tem um outro emprego, é um pai de família. Ousado. E ele pediu demissão da empresa porque ele falou: a minha saúde mental é mais importante. Ele chegou num nível que ele não teve condições de ficar mais lá. E um outro, que era inclusive um candidato que eu entrevistei para uma vaga aqui conosco,
perguntou, inclusive, muito sobre o ambiente na UP, como é que era, como funcionava. Eu contei, falei da nossa pesquisa de clima, Aham. quanto, né, a gente se preocupa com isso e algumas atitudes que a gente não tolera aqui na UP e tal. Ele ficou, né, bem interessado. Espero fazer uma proposta para ele essa semana. É tudo Ele... verdade, viu? Tô aqui É pra falar, verdade, é pra verdade. endossar. Não, ele estava falando que ele também tinha saído da última empresa pelo ambiente, pelo gestor que era tóxico. Então, o quanto é importante, mesmo tendo empresas em níveis diferentes, as empresas se preocuparem com isso. Sim. Porque as pessoas não, elas estão saindo, E né? você perde os talentos, Você né? perde os Esse é um talentos ponto. porque elas não querem mais ficar em ambientes que elas não se sintam bem. Então, a saúde mental, né, a saúde emocional é mais importante do que o salário no final do mês, Com certeza. né? Então, e elas saem mesmo. E essas duas foi muita coincidência, porque uma estava lá na Bahia, a outra em São Paulo, e as duas falaram a mesma coisa para mim. Então, antigamente eu tinha uma premissa, agora não é nem tanto assim, que as pessoas elas não se demitem da empresa, elas se demitem dos seus gestores, É, eu ia falar dos seus isso, já líderes, pegou. né? Exato. E eu acho que isso é muito importante, porque o líder, ele tem um papel fundamental de fazer um clima bom dentro da sua equipe, né? Às vezes não está tão bom em algumas outras áreas, ou na empresa como um todo, dependendo da empresa que ele esteja, mas ele consegue, dentro da própria área, ouvir, né? Dar feedback, ajudar, apoiar, facilitar os caminhos das pessoas. Então, tem um papel extremamente importante que ele consegue fazer lá. E assim, dessa forma, ele é muito responsável pela retenção da sua equipe, das suas pessoas, sabe? Sem dúvida, Mari. Sem Porque dúvida. é muito do que a gente fala da importância da cultura organizacional. Uhum. No final das contas, quando a gente fala da liderança humanizada, é porque esse líder humanizado talvez seja o catalisador, é o que aceleraria Sim. a implantação dessa cultura, né? Então, é fundamental, assim, a empresa que ainda não entendeu isso vai ter muita dificuldade em colocar, em implementar de fato a cultura que ela quer pôr para os seus colaboradores, para que a marca dela seja reconhecida daquela forma no Sim, mercado, tá tudo sim. conectado. Isso mesmo. Exatamente. Tá todo mundo pronto? Não, não tá. Exato, E é por olha isso que a aí. gente prepara, né? Me Por conta isso que a gente mais. educa, é por isso que a gente Exatamente. faz um programa como que a gente está fazendo agora, Pode de fazer desenvolvimento da conta liderança. esse programa pro Que pessoal, que é legal. legal saber. É Que muito legal esse legal. programa. Mari, É um faz seu jabá. programa, né? A gente está bem contente agora, né, na UP. A gente, né, conseguiu elaborar um programa junto com a Fundação Dom Cabral, um programa de Apenas. desenvolvimento Olha. de líderes para toda a liderança. Legal. Então, a gente conseguiu, estamos conseguindo fazer módulos onde a gente consegue colocar 100% da nossa liderança no mesmo programa. Para entender o mesmo recado, para saber exatamente qual é o caminho, qual é o perfil que a gente espera desses líderes, qual é o tipo de gestor de equipe que a gente quer. Então, a gente conseguiu fazer isso para todos, em vários módulos, em 5 módulos. Estamos no terceiro, acho que vamos entrar no terceiro agora. E após este programa com todo mundo junto, a gente tem um módulo específico que a gente está chamando meio de team building, coaching, grupo, sei muito bem, mas a gente faz só com o comitê executivo. Porque aí você amarra, Gente, que alinha todos os incrível. pontos e a gente passa o mesmo recado. Porque é isso, porque as pessoas não estão prontas, mas então elas sabem assim, como é que as coisas precisam funcionar aqui? Qual é o perfil do líder ideal dentro da UP? Quais são as ações, ou os perfis, ou o jeitão nosso de gerir A cara de pessoas, vocês e faz né? muita diferença fazer dessa Faz, forma, né? Com o exato, time inteiro, com com todo o mundo. comitê. Pra não ter Faz muita dúvida. diferença. Afinal, Exatamente. você faz com níveis diferentes, em momentos diferentes. Exato. Aquela coisa de você começar um programa desse, você começa em janeiro do ano, acaba em janeiro daqui a Exato. 2 anos. Quer dizer, Já mudou o o mundo, time né? já mudou o mundo. Isso, nossa, A gente, gente tô aqui, ó, alinha, tá todo babando mundo. pela UP. Não, a Mari tá arrasando nas transformações Muito dos A gente está bem líderes, contente, gente. bem Que feliz É de lindo muito poder legal. isso. fazer isso. Não é só E falar de liderança humanizada, é fazer é a fazer, liderança humanizada. Porque exatamente. falar é fácil, a gente vai, Difícil né? O fazer. enunciado E é agora fazer difícil. precisa de investimento contínuo, de Exato. discussões, de dar a cara para bater, para não é por esse caminho que a gente Exatamente. vai, é por aqui que a gente vai. E tá tudo bem, você ainda não tá pronto, né? É. Eu também. Mas Vamos você caminhar. sabe qual é o caminho e é aqui. Exatamente. Nós vamos alinhando para todos Exatamente. Ai, que seguirem lindo. mesmo. É muito legal. E até pegando esse gancho, né, e dando um relato, assim, importante. Você falou muito sobre a comunicação, Ana, no começo. Sim. E esse programa que a gente faz, os membros do comitê executivo,
É comunicação, assim. Assim, abrindo aqui o que é. É a gente realmente juntos pensar como melhoramos a comunicação entre A nós, confiança, a a comunicação. confiança, entre os nossos liderados, para os nossos chefes também. Então, é aí que mora de fato. Porque se você sabe se comunicar bem para todos os sentidos da organização, a chance de ter algum ruído é muito pequena, né? Uhum. Sem Isso eu acho que dúvida. tem feito muita diferença. A Mari falou, a confiança, a empatia, Sim, a comunicação, Tudo acho que vem são esses os desse valores fluir, chaves que né? a gente tem trabalhado no curso. De você comunicar para que você veio, como você quer fazer esse caminho, mas escutar, né? Que a comunicação, tipo, a gente fala de comunicação, a gente fala muito de passar a mensagem, mas a escuta nessa liderança com humanizada, certeza. ela vai fazer muita diferença. Eu preciso treinar, preciso levar as premissas e depois escutar como é que isso está indo para o dia a dia, Sim. né? Como é que as pessoas estão percebendo isso? Então, tudo, eu acho que é a habilidade do século, né? É. A comunicação em todos os Sim. desafios que a gente tem, fora e dentro da empresa, né? Sim. Com Fora e certeza. dentro das companhias. Dentro da fora também, Exato. comunicar faz a diferença. Exatamente. E aí, meninas, ainda sobre a pauta, mas trazendo agora um olhar mais polêmico para ela, né? Muita gente, até a gente fez uma pesquisa, o que é a liderança humanizada, e algumas pessoas falaram assim, confunde do chefe legal, ou do chefe bonzinho. E eu lembro muito, assim, isso marcou muito meu início de carreira, assim, acho que meu primeiro cargo de liderança, eu fui líder muito jovem, gente, sou jovem ainda, mas acho que, assim, meu primeiro cargo gerencial, eu tinha 25 anos, então, realmente, assim, Jovem. eu aprendi, errei muito e tal, Uhum. né, até aprender. E eu lembro uma vez que um gestor meu, talvez treinado por esse moço aí, da década de 80, ele veio me dar um feedback falando, você é muito legal com o seu time. E eu falei, não. Eu tento entender cada um deles e desenvolver E eu bati nele, assim, né? Contra a pista. Uhum. Primeiro já chocou. Como assim você tá rebatendo? E aí ele falou, não, você tem que ser mais dura. Aí eu falei, eu não preciso ser dura no sentido ali, gente. Ele tava querendo dizer alguém tem que te odiar, sabe? Alguma coisa assim. E eu fui questionar pra ele, eu falei, precisa mesmo? Porque você conversa comigo, eu entendo os meus feedbacks. Tem que ter uma relação de respeito. E a importância do feedback, né? E aí, isso me marcou muito, assim, porque na época era muito engraçado, porque ele me deu esse feedback baseado em Disney, tá, gente? Ó, o trabalho da humanidade. E aí ele foi dando exemplos de, tipo, vilãs da Disney. E querendo dizer qual era o estilo de vilã que eu tinha que ser para ser uma líder. Foi isso que eu tive com 25 anos, mas graças a Deus não segui todos esses conselhos, não. E aí eu queria trazer essa pauta, porque muita gente acaba achando que ser um líder humanizado é ser um líder bonzinho e legal, e não tem nada a ver com isso. Então, por favor, expliquem para o público, Brasil e mundo, o que é um líder humanizado que não é ser bonzinho e legal. Quer começar? Penso que você pegou o gancho aí você estava falando de comunicação e a gente vai voltar nela, porque o líder humanizado, eu estou aqui na UP, sou uma pessoa que veio para cá com a minha história de vida, né, com o que eu acredito, com o que eu sei fazer, com o que eu ainda não sei fazer, para liderar um time. Então, como que eu humanizo esse time? Trazendo o meu melhor e ouvindo essas pessoas. Então, acho que a liderança humanizada, ela passa pela escuta. Né? Uma pessoa que não pode se colocar, que não pode falar o que ela pensa, que não pode, enfim, trazer a história dela profissional para aquele projeto, né? Trazer o que ela acredita que vai dar certo, a gente está mecanizando, está racionalizando demais as coisas. Então, o líder humanizado não necessariamente é bonzinho, ele pode discordar também do que o colaborador está falando, mas é o respeito que você falou. Eu não preciso liderar pela força, muito pelo contrário, né? Às vezes até mostrando como que a gente se aproxima e humaniza sem ser o bonzinho no sentido pejorativo, né? É ser humano. O ser humano foi feito para o que é bom, belo, justo e agradável. Então, bondade, beleza. Somos bons no sentido melhor da palavra, não no bobo, no bonzinho que passa a mão na cabeça e que deixa tudo. Então, quando você tem essa relação, de onde vem a beleza de uma relação? Da escuta, né? Da pessoa também que não é porque entender que não é porque eu estou na posição de líder que eu sou perfeita, né? E que eu não vou errar. E essa autoridade da força é muito, eu sei tudo, eu trago a resposta para tudo. E também acho que a gente precisa colocar o líder nesse conforto também dele discordar do colaborador, porque a relação vai para uma relação, no momento de discutir um projeto, de discutir um plano de carreira, por exemplo, eu preciso ouvir onde que aquele colaborador se enxerga. E ele precisa ter a capacidade de ouvir isso de volta, né? Onde eu também vejo para colaborar
com o caminho dele. Então, não tem nada a ver com uma bondade, digamos assim, abobada, usando um termo bem chucro aqui. Aham. É uma bondade vinda da essência da palavra Sim. bondade, de respeitar o outro, como a Mari falou aqui, como você gostaria de ser ouvido, como você gostaria de ser respeitado, que é de onde saem os melhores feitos do ser humano, do espaço onde ele pode ser ouvido. E aí esse fluxo de respeito e de empatia, ele começa a acontecer. Porque empatia, assim, eu vou me colocar no lugar da Mari. Será que eu vou conseguir me colocar no lugar da Mari diante de todas as dores, de todos os desafios, todos os sucessos que ela teve? Talvez eu não consiga, mas se eu tiver essa intenção, Uhum. eu já vou para um lugar de acolhimento. Eu acho que é isso, essa bondade que é acolhimento e que é escuta. E aí você pode ouvir coisas que rapidamente você pode reverter se você ouvir. Agora, se você não ouvir, para onde vai esse problema, gente? Se você não ouvir. Uhum. É verdade. Então, para mim, tem a ver com isso. Tem a ver com isso, para mim também. E estava lembrando, outro dia eu li alguma coisa que fala que as equipes felizes, elas produzem 20% mais, elas são mais produtivas, né? 20% a maior de produtividade. Então, assim, como é que eu faço, eu como líder, né? Não bobo, nem bonzinho, nem Sim. legalzinho, né? Nesse sentido mais pejorativo de que passa a mão na cabeça, né? Pro mau desempenho, ou etc., que não é esse o caminho. Eu acho que o papel é assim, como é que eu faço com que a minha equipe esteja bem, esteja feliz, esteja num ambiente ok para que ela possa produzir mais. Porque quando a gente chega num ambiente profissional, de um modo geral, há raríssimas exceções, as pessoas querem dar o seu melhor. Elas querem se realizar na carreira. É bom você ter um desafio, você ter apoio, você ter um projeto, né, que você está à frente, você tem apoio para aquele projeto do seu líder, ele está ali junto, te ajuda, te ensina, e você tem um excelente resultado no final. O retorno que aquilo te dá é tão bom que você quer mais daquilo. As pessoas estão lá para isso e elas ficam mais felizes ainda quando elas conseguem entregar, conseguem crescer, se desenvolver e superar alguns desafios que aparecem para frente. Então, eu entendo que o líder bonzinho, nesse sentido, de fazer com que a equipe inteira corra atrás dos objetivos que precisam ser, mas de um jeito legal. Não é com aquela pressão louca, nem na jugular, né? Se bem que tem algumas pessoas que gostam, dizem que gostam de trabalhar sob pressão, né? Tem outros Que lugares rende para ir mais e atrás tal. disso. Mas assim, mas com respeito, mas com Sim. apoio, eu acho, sabe? Com apoio, com as pessoas. Elas sabem que elas podem contribuir, que elas podem falar, que elas podem dar ideias e as ideias delas não vão ser. A serem ouvidas, né? Elas serão Sobre ouvidas comunicação. nessa linha de serão ouvidas, que vai para frente, que conseguem fazer junto, sabe? Então, um líder bonzinho, um líder legal, ele cobra metas, mas ele sabe cobrar metas, né? Ele ouve e entende no dia que a pessoa não está muito bem e pode dizer assim: você quer trabalhar de casa hoje? Para mim, tudo bem. Você tem mais aquele projeto para entregar, e ele entende, ele ouve e ele concilia para ver qual é a melhor forma de chegar ao resultado, junto com as pessoas, sabe? Então, acho que é um pouco nessa linha. Que aula, hein, Brasil? Que aula. Que aula. Ainda pegando nas dicas, depois eu tive uma líder muito legal, mulher, não, muito boa mesmo, que ela falou, e foi quando eu subi um nível de gerência, então eu tinha, né, a liderança direta e depois os liderados dessa liderança. Ela falou no meu primeiro dia de trabalho: você tem que conhecer todo o seu time. Que lindo. E eu vejo muitas vezes, né, imagina, sei lá, você vira C-level, você vai aí às vezes ter tempo para conhecer 50 pessoas, sim, você precisa ter esse tempo. E eu trago isso desde então, e eu acho que isso faz muita diferença, que é o que vocês acabaram de falar aqui. Quando você tem esse primeiro momento de conhecer as pessoas, e investir de fato um tempo de qualidade nisso, fica mais fácil para você como líder Sim. entender como que você vai cobrar, adaptar, dar aquela bronca assim, não é bronca não, né? Vamos corrigir, dar o feedback, corrigir rotas, ajudar a pessoa, entender que ela vai errar ali, que ela precisa errar para aprender. É tipo mãe, é um pouco da maternidade aqui também. Sim, é. Porque as pessoas romantizam a maternidade achando que mães são legais. E não, gente, a gente educa um ser humano para ele ser melhor do que os que tem hoje na Terra. Então é muito difícil ser mãe. Já acho que mães, Mari, são líderes um pouco melhores, já porque a gente já tá aprendendo, isso aí. assim, a vida que deu, não tem pra onde correr. E é um pouco disso, assim, como que você vê que a pessoa tá, né? Você vê seu filho ali, que é o que a Ana comentou aqui, putz, pôr o dedo na tomada. A gente sabe que não tem que pôr, mas às vezes a pessoa tem que cair, tem que ralar o joelho
para aprender que dói, se rala o joelho e vai ouvir. Exatamente. Então, a liderança humanizada é um pouco sobre isso. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente tem que desromantizar a maternidade, olhar ela até assim, será que, brisando total, né? O treinamento do futuro, pegando o gancho do início da fala com a Mari, não seria hoje ter mães super referências do mercado, ensinando homens que talvez ainda tenham essa liderança anos 80, a entenderem como é que eu consigo humanizar em cima do que uma mãe faz na maternidade. Que, né, mães, acho que na sua maior Isso. parte são humanas. Então, Uhum. fica a reflexão. Já temos várias mulheres maravilhosas que fazem isso. Não posso deixar de citar a Dani Junco, da Bitumami. Sim. Um beijo, ela virá aqui já spoilers em breve, quem sabe. Mas é isso, assim, como que a gente consegue ressignificar? E é muito o que vocês estão trazendo, é a Sim. comunicação, é você conhecer melhor o seu time. Sim. E essa é uma dica pra vida, né? Sim, com certeza. E fala aí, Mari. Não, é que você falou de mães. Ah, não tem como, né? né? Eu sempre falo Eu de mãe como nesse mãe, né? Mãe podcast, depois por dos favor. 50 dos meus meninos, assim. Né? E eu lembrei no ano passado, aqui na UP, a gente ouvindo, de novo, escuta, ouvindo o nosso grupo de afinidade, ouvindo as mulheres, né? E as mães estavam falando que o grande problema que nós mães temos de filhos pequenos no período de férias escolares. Ai, nem me Como fale. é que a gente faz com Desafio. aquelas crianças 30 dias dentro de casa? E aí, né? Antes estava na escola, como é que você faz? E aí a gente discutindo que ações nós poderíamos fazer dentro da empresa que pudesse ajudar, né? Surgiu desse grupo a ideia de criar, né, uma espécie de benefício, que não É um deixa de benefício, ser, sim. é um benefício, de que no período das férias escolares, as mães de filhos até 14 anos, foi uma idade que a gente falou, ainda não dá ainda para ficar sozinha e Aham. tal, né? Até 14 anos pudesse trabalhar 100% de home office. E a gente levou para o Implementou. comitê É executivo, maravilhoso. Máximo, gente. implementamos Olha, isso e tem sido um a sucesso. gente sai babando desse Não, Tem podcast, sido né? Conhecendo essa ideia. A gente nem- maravilhoso. Eu, inclusive, Que usufruí máximo, agora, porque o meu Mari, filho vai. ainda tem 13, né? Exato. Esse prática. ano, né, fui passar o julho inteiro trabalhando de Que home office máximo. na casa dos meus pais lá no norte, É né? verdade. E Para trabalhou, viu, isso, gente? Trabalhando. Fez um monte de reunião trabalhei comigo. muito, e muitos comitês de calibração, né, Exatamente. do UpTalent. Mas, assim, quanto essa escuta, né, Olha, das mulheres em relação às mulheres ou em relação às mães, né, que eu acho que tem as mães e tem as mães mulheres, sim, né, Sim. mulheres mães ainda, que é um outro, né, que tem a dupla jornada, que tem sim. todas as questões que a gente sabe do quanto é mais difícil, né, a gente trabalhar. E a gente conseguiu fazer isso. E, assim, isso é deixar as pessoas mais felizes. Sim. Eu trabalhei muito mais, felicíssima. Exato, Eu trabalhei produziu muito melhor. mais durante essas férias. 20% nada, gente. Foi 90% Exatamente. melhor, certeza. Exatamente. Sem dúvida, Então, eu acho que trabalha melhor. o humanizado vai um pouco por essa linha. Sim. E é E- ouvir, né? E passa por uma Uhum. questão prática, porque quando você falava, eu dizia assim, pensava, quantas demandas a gente não tem de férias, de pedido de férias concentrado de líderes Sim. ou de Que qualquer jogam colaborador fora as em férias julho, em pra ficar janeiro, por conta exaustos em disso. Então, casa. você resolve uma Exatamente. questão de logística. Tudo passa depois pela agenda prática. A Mari estava falando de tempo prático para conhecer as pessoas. Sim. Então, tudo passa por fazer algo de fato. Ou seja, o líder que quer humanizar tem que ouvir, tem que ter na agenda dele Tem que ter. um tempo para estar com a equipe, conhecendo a equipe. E Como a leva sua tempo. gestora falou, isso leva tempo. Não vai brotar do ar, gente. É um não vai. relacionamento. É um relacionamento. Não, você só faz a reunião de processo, você só foca na parte prática. E aí, do Sim. que a Mari gosta, né? Assim, saber, claro que você não vai fazer isso de uma maneira, né, como um trator, você vai chegando, vai se aproximando das pessoas, isso gera vínculo. Sim. Nossa, genial essa questão das férias, de poder trabalhar em home office, poder viajar e trabalhar o dobro, tá perto da Sensacional. família, você É vai um trabalhar o sucesso. dobro mesmo, porque você tá feliz, você vai Super entregar mais. sucesso. Muito bom. Exato. É bom, isso, muito gente. bom. Se você aí do outro lado fala, meu Deus, eu preciso disso para os meus colaboradores, faz aí seu cadastro no link da legenda, porque a gente tem um consultor que vai entender a sua dor, a gente vai te ouvir para te oferecer o melhor pacote de bem-estar que a UP pode oferecer para sua empresa. É isso, gente. A UP realmente, a gente vive na nossa essência, dentro e fora, o que a gente oferece, que são as soluções de bem-estar para os seus colaboradores e para você produzir mais. Meninas, foi rápido, viu? Muito.
A gente tem um quadro que chama Up Indica. Então, esse é o momento que vocês podem trazer alguma indicação ligada ao tema. Pode ser um livro, um filme, uma frase, enfim, o que vocês quiserem. Então, vamos lá, Aninha. O que você indica para nossa Bom, audiência? falando de liderança humanizada, acho que eu vou na Brené Brown. Os 3 livros dela, os 3, tanto A Coragem de Ser Maravilhosa. Imperfeito, quanto A Coragem para Liderar, que o título parece clichê, mas não é clichê. Ela está falando da vulnerabilidade do líder, da vulnerabilidade das relações. E o mais forte do que nunca, 3 livros da Brené que, gente, você lê, relê, e você não para de aprender, e você vai vivendo as situações, vai entendendo o quanto a gente tem ali. Pesquisadora, né? Pesquisa vergonha, culpa, vulnerabilidade. Então, ela traz muito conteúdo pra gente. É incrível. Eu sou fã da Brené e leio e releio. Então, eu deixo os 3 aqui para vocês. Obrigada. Nossa, Super dica. E super aí, dica. Mari? Eu tenho alguns artigos sobre liderança humanizada, porque às vezes as pessoas sabem por onde vai, né? Como é que eu implemento isso na empresa e tudo mais. Tem dois artigos que eu li, que eu achei muito bons. Um da FIA Business School, que fala sobre liderança humanizada, e um outro da FGV, da Silvia Vergara e o Paulo Durval, que também fala sobre o tema. E eu lembro, tem um filme que eu amo, que é muito antigo, acho que é 2014, É 15. muito antigo, gente. Imagina, 10 anos atrás. Não é tão antigo assim, não. Isso, que é O Senhor Estagiário. Ai, Ai, maravilhoso. maravilhoso. Já foi Eu acho- dica do podcast de Já diversidade Muito bom. geracional. Eu Vou acho, assistir eu de novo. acho esse filme sensacional, a forma como ele trabalha. Eu acho que tem a questão da geração É ali. isso. Então, é algo que fala muito, porque ele ouve, ele percebe, né? Ele escuta muito, ele pega nas entrelinhas. Então, aquilo é um líder humanizado. Eu acho que é muito Perfeito. Muito bom. bom, muito bom. Gente, obrigada Foi demais uma ter vocês delícia. aqui. Foi um Muito bom. privilégio. Podia fazer, ó, dava pra fazer uma série de talks com elas, né, Brasil? Que aqui é uma aula. Então, eu espero que a gente tenha ajudado você aí do outro lado a pensar mais sobre a sua empresa, né? Como que, o que vocês estão fazendo para humanizar essa liderança, para garantir que os novos líderes das suas organizações sejam mais humanos. E você, que é líder e que aspira a ser líder, o que você também está fazendo para trazer essa humanidade que é tão necessária para nossa evolução. Fico aqui dando meu até logo para vocês e obrigada. Obrigado também. Obrigada a você, Ótimo. Mari. Tchau.